Saudações, pessoal, tudo bom aí? Na aula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a função logarítmica, tá? Quando a gente trabalha, por exemplo, com a função afim, é uma reta. Então, uma reta, nós precisamos de pelo menos 2 pontos, tá? Nós mesmos atribuímos o valor de x, no caso lá da função afim, que é a reta. E geralmente colocamos valores inteiros, próximos de zero, menos 2, menos 1, o próprio zero, né? Agora, a função logarítmica, eu também vou atribuir os valores de x aqui, para construir o gráfico aqui embaixo. Porém, eu tenho que observar duas coisas, né? Lembrar que o meu x aqui precisa ser maior do que zero, tá? Isso aqui tem que ser maior do que zero. E eu tenho que lembrar da minha base, que se é 2, então eu não vou poder atribuir qualquer valor aqui, tá bom? Eu vou atribuir os seguintes valores aqui, ó. Eu vou colocar 1/4. Deixa eu arrumar minha cadeira aqui que está muito ruim. Vou colocar aqui, ó, 1/4. Vou colocar 1/2. Vou colocar 1, 2. Não vou colocar o 3, vou colocar o 4. E aí eu espero que vocês compreendam por que do 2 eu pulei para o 4. E também por que estou colocando essas duas frações, tá? Bom, vamos lá então. No lugar do x, eu vou colocar 1/4, certo? Então, fazendo o cálculo aqui, ó. Estou pensando assim, ó. X igual 1/4. Tá pequenininho aí, mas dá para entender. Então, fica log de 1/4 na base 2, certo? Para eu resolver isso aqui, é a base elevado a uma incógnita que tem que dar 1/4. Então, nós podemos fazer assim, ó, 2 elevado a x, isso tem que dar 1/4. Ficou um pouco estranho, né? Porque eu estou dizendo que o x é igual a 1/4 e aqui eu usei a incógnita como x. Vamos colocar o y aqui, né? Eu vou encontrar o y agora que eu estou vendo. Vamos usar o y aqui, ó. Então, 2 elevado a y tem que dar 1/4. É claro que para você resolver o logaritmo, você precisa ter conhecimentos prévios aí, principalmente de potência. Então, vai ficar, isso vai ser equivalente a 2 elevado a y igual, esse 1/4, ó, observe que o 4 eu vou escrever na base 2. Então, vai ficar 1 sobre 2 elevado a 2. Invertendo, ficar 2 elevado a menos 2, tá? Então, ó, 1/4 é igual a 2 elevado a menos 2. Aí eu vou te orientar. Se você tem dúvida do porquê que eu fiz essa passagem, aí você volta nos vídeos anteriores que eu fiz, tá aqui no canal, para você lembrar, tá? Ou então pesquisa aí em qualquer outro canal do YouTube que tem um monte de professor que fala disso. Bom, a partir do momento que as minhas bases estão iguais, eu faço a igualdade dos expoentes. Então, meu y vai ser igual a menos 2. Ou seja, quando o x vale 1/4, o y vale menos 2. Agora eu vou fazer x valendo meio. Então, vou colocar aqui, ó, x igual a meio. Então, vai ficar log, é log de x. Meu x é meio. Então, fica log de meio na base 2. E aí, vou resolver o meu logaritmo. 2 elevado à incógnita. Qual é a incógnita? O y. Igual 1/2. Isto vai ser equivalente a mesma coisa. O 2, o expoente dele aqui, ó,
é 1. Eu vou inverter a minha fração. Então, o inverso de 1 sobre 2 é 2 elevado a menos 1. As bases estão iguais, então meu y é igual a menos 1. Então, venho aqui, coloco menos 1. Agora, estou usando o número 1. Então, vamos lá. X igual a 1. Então, eu vou ter log. No lugar do x, eu coloco 1. Fica log de 1 na base 2. Isso vai ser equivalente. 2 elevado a y tem que dar 1. E agora, hein? No começo do vídeo, eu disse que é preciso ter um conhecimento legal aí a respeito das potências. A minha base aqui é 2, a minha base aqui é 1. Eu só posso encontrar o valor do y quando as bases forem iguais. Então, pela definição, o número 1, concorda que eu posso escrever assim, ó? 2 elevado a 0 é uma definição, certo? 2 elevado a 0 dá 1. As bases estão iguais, então y é igual a 0. Ó, só uma observação. Eu estou fazendo passo a passo, tá? Mas, geralmente, quem tem um pouco mais de facilidade... Deixa eu puxar um pouquinho para cá. Quem tem um pouco mais de facilidade não precisa fazer tudo isso, não. Tá bom? Geralmente, as pessoas montam a tabela, fazem um rascunho e colocam os valores aqui. Alguns nem tabela colocam, já vão direto para o gráfico, sem problema. Agora vamos ver o 2 aqui, ó. Então aqui vale 0. Então x valendo 2. Então vou ter log de 2 na base 2. Então fica 2 elevado a y, que é igual a 2. Bom, aqui já está na mesma base. Qual é o expoente desse cara aqui? É 1. Então, y vale 1. Eu pulei para o 4. Vamos verificar por que eu pulei para o 4. Deixa eu subir um pouquinho a folha, fazer um rascunho aqui, ó. Se eu colocasse 3, ficaria assim, ó. Log de 3 na base 2. Olha o que ia acontecer. Ia ficar 2 elevado a y igual a 3. Eu não conseguiria sair dessa situação. Eu não consigo escrever o número 3 na base 2, tá? Então, por isso que eu pulei do 2 para o 4. Ah, mas como que você sabe disso? Porque eu tenho um pouquinho de conhecimento de potência. Então, vou falar pela terceira vez no vídeo. É importante ter um pouco de conhecimento da potência para você não cometer... Não é um erro, né? Mas para cometer essas... Como que eu posso dizer aqui? Não cometer essas irregularidades que vão te comprometer durante a resolução do seu exercício, tá? Então, voltando aqui, eu vou colocar x agora igual a 4. Então, eu vou ter log de 4 na base 2. Então, fica 2 elevado a y, que é igual a 4. O 4 eu consigo escrever na base 2. Ou seja, 4 na base 2 é 2 elevado a 2. Portanto, y vale 2. Y igual a 2. Bom, eu coloquei aqui 1, 2, 3, 4, 5 valores. Não existe uma quantidade mínima, nem uma quantidade máxima de valores que você possa atribuir para x. Você tem que atribuir a quantidade de valores que você entenda o gráfico, tá? Então, vamos lá. Ó. O x, eu vou colocar esses caras aqui, ó, certo? Então, vou colocar aqui, ó. 1, 2, vou deixar o espacinho do 3 e 4.
Eu tenho meio e um quarto. Vamos colocar o meio aqui, vai. O meio está bem pequenininho aqui, dá para enxergar. E um quarto é a metade de meio. Então, um quarto está aqui, ó. Certo? O y são esses caras. Então, vai ficar menos 1, menos 2, 0 é a origem, 1 e 2. 1 e 2. Então, vamos trocar de caneta. E aí, vamos ligar os pares ordenados. Quando o x vale 1 quarto, o y vale menos 2. Então, 1 quarto está aqui, ó. Menos 2 está aqui embaixo, certo? X vale meio, o y vale menos 1. Então, está aqui, ó. Menos 1. X vale 1, o y vale 0. X vale 1, y vale 0. Então, minha bolinha fica aqui em cima do 1. Vale a pena a observação. A bolinha só vai ficar em cima do 0 quando o meu par ordenado for 0 e 0. Tá? Se x for 0, y for 0. Agora, x vale 2. Está aqui. O y vale 1. Então, a minha bolinha está aqui. X vale 4, y2. x4, y2. Minha bolinha está aqui. Fazendo o gráfico desta função, vai ficar uma curva deste jeito. Tá? A função logarítmica, ela pode ficar assim ou ao contrário também, tá? Vai depender vai depender disso daqui, tá? Da função que for dada. Bom, então analisando aqui o nosso gráfico, tá? A gente, como a base, deixa eu escrever aqui, como a nossa base é 2 e 2 é maior do que 1, então a gente fala que essa função é crescente. Função crescente. O domínio da função, que é representado pela letra D, domínio vai ser igual a R mais R menos. E a nossa imagem da função, que vou representar por IM, vai ser igual ao conjunto dos números reais, tá certo? Mas isso aqui é um assunto que nós iremos discutir um pouco mais para frente. O importante agora é você entender como construir o gráfico da função logarítmica. Bons estudos!